Muito boa noite a todos os senhores e a todas as senhoras. Nós estamos dando início a mais uma edição do painel pela TV Erechim, num oferecimento do Restaurante Cacheral, sempre com um excelente buffet ao meio-dia e também com a participação aqui da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós, entre várias entidades, instituições de renome, de relevância, de grande importância que nós temos em Erechim, uma delas que se destaca é a ASAMI, Associação de Amparo à Maternidade e Infância de Erechim. Todo mundo já ouviu falar. Ela está completando, entrou na terceira idade aí já, né? Está completando 75 anos. E nós vamos ver realmente o que é a ASAMI. Todo mundo ouve falar ASAMI. O que ela realmente faz, quantas pessoas atende, como é que é o seu funcionamento, como é que ela se mantém, enfim. E para falar a respeito disso, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o senhor Luiz Fernando Opitz, é isso mesmo, Opitz, que é o diretor executivo da ASAMI. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Odi. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero te agradecer por essa oportunidade de a gente estar falando sobre essa nossa entidade, que completa 75 anos em Erechim. Então, fico à tua disposição para que tu conduzas a essa nossa entrevista, que tu tem extrema competência para isso. Há 75 anos atrás, nós não éramos nascidos ainda. É verdade, é verdade. Nos deu uma panorâmica da cidade, assim, de quem é que era o prefeito, quantos mil habitantes tinha, se você tem essas... Isso. Então, é um dado interessante hoje. Por que surgiu, enfim. É um dado interessante. A ASAMI foi fundada em 1943, e lembre que em 1943 nós estávamos na Guerra Mundial. Né? Então, o objetivo básico da fundação era dar o apoio para as mulheres que tinham algum tipo de trabalho, e a gente atenderia as crianças destas senhoras. Em 1943, Erechim não se chamava Erechim, se chamava José Bonifácio, então 75 anos atrás. E a quantidade de habitantes que tínhamos em Erechim naquela época eram 7.500 habitantes. E o prefeito da época se chamava Jerônimo Teixeira de Oliveira. Já naquela época havia, então, é óbvio, uma preocupação com o semelhante, enfim, né? Nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, né? E você disse que esse foi a razão principal, né, para se criar uma entidade de assistência, né, às mulheres que trabalhavam e de repente não tinham como se sustentar mais ou de uma forma melhor. A verdade é bem isso. Era uma política de governo da época, né, e foram criadas no Brasil mais de 200 na época. E hoje se mantém aí em torno de umas 80 só, no Brasil inteiro. O princípio era dar o suporte para as mães, para as gestantes, nutrizes, e que depois, como era uma época de crise, se trabalharia com a manutenção, dando leite, dando apoio, toda a questão de puericultura, dando suporte médico, fornecendo o apoio de atendimento pré-natal, pós-natal e tal. Essa era a ideia básica da ASAMI naquela época. E 1% da população da época, eram 70 pessoas, 77 na verdade, se reuniram. E dessas 77, 4 homens somente. Se reuniram e fizeram a fundação, criaram a ASAMI com o intuito, sim, de dar proteção e dar o apoio e o suporte para as mães e as crianças. Sim. O que ela faz hoje em dia? O tempo foi passando, foi rolando e tal, ela atende apenas mulheres ou como é que é? Não. No decorrer do tempo, no decorrer desses 75 anos,
a SAMI foi se modificando e foi se adaptando, foi entendendo as necessidades do município e criou a primeira creche no município. Tá? A primeira creche chamada... e depois foi dado o nome de uma pessoa que tu conhece muito bem, ou conhecesses bem, que era a Gelsomina Noal Carraro. Então, até hoje, a escola com o maior número de crianças é a Escola de Educação Infantil Tia Gelsomina, em função da Gelsomina Noal Carraro. E de lá para cá, depois de 38 anos de educação infantil, que já tem esta Escola de Educação Infantil, nós já temos uma outra unidade de educação infantil, já há uns 18, 20 anos, agora bem certinho, não tenho aqui na cabeça, no bairro Progresso, que se chama a Creche Mãezinha do Céu. Então, na Creche Mãezinha do Céu, nós atendemos crianças de 0 até 4 anos. E nós temos lá matriculados hoje, deixa eu pegar aqui um dado, nós temos matriculados hoje lá 77 crianças. Lá no bairro Progresso, sim, na Creche Mãezinha do Céu. E como é que funciona o todo da SAMI? Nessa questão de educação infantil, porque a SAMI também tem a área de assistência social, que depois a gente pode falar a respeito. Na Creche Mãezinha do Céu, nós atendemos 77 crianças, que começam às 7 horas da manhã. Então, tem todo o atendimento com as professoras, com os auxiliares, tem a nutricionista e alimentação, toda a questão pedagógica durante todo o dia, e saem às 5h30 da tarde, com todas as refeições, com banho tomado, com tudo que precisa ser dentro da educação infantil de 0 a 4. Sistema pedagógico, projeto político-pedagógico, o atendimento pedagógico todo, tem assistente social que trabalha em conjunto conosco na Mãezinha do Céu. Na Escola de Educação Infantil, na Tia Gelsomina, nós temos 280 matriculados. 280 matriculados no mesmo sistema, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Com tudo isso que eu te disse. Só que na Tia Gelsomina começa de 0 e termina em 6 anos. E na outra é de 4? De 0 a 4. De 0 a 4. Então, quando eles saem da Tia Gelsomina, já vão para o primeirinho. Já saem para ir para a escola fundamental regular. Então, é assim que funciona. Nós temos hoje um quadro de funcionários de 77 funcionários, sendo que destes são 27 professoras, 18 auxiliares de desenvolvimento das crianças, que a gente chama auxiliares de sala. Nós temos 4 funcionários, colaboradores na cozinha. Só para fazer um parênteses aqui, nós temos uma cozinha industrial que serve hoje em torno de 1.600 refeições por dia. Aí o senhor está falando das duas, em conjunto. Das duas creches. Isso, porque nós centralizamos todo o fornecimento de alimentos por uma questão de gestão. Então, se produz o alimento numa unidade, que é a unidade central, e dali é distribuído para as escolas com transportes licenciado pela Secretaria, com alvará, e com um sistema de container térmico. Então, isto é a questão da alimentação. Nós temos uma lavanderia industrial que atende a lavagem de todas as roupas das duas unidades. E aí depois sim, nós temos o pessoal assistente social, contador, nós temos motorista, nós temos o pessoal de manutenção, nós temos a contadora, nós temos, enfim, uma gama de profissionais que nos dão o suporte para que isto possa andar. Então, a SAMI hoje, se fosse empresa, seria considerada uma empresa pequena. Ela fica ali na rua... Como é o nome daquela rua? Então, assim, nós temos hoje... Eu estou meio confuso, porque tem o bairro Estevão Carraro. Sim.
Mas o bairro Estevão Carraro é lá do Bela Vista. O bairro Bela Vista, eu digo. E o Linho. Ali tem uma escolinha. Né? Ali tem a escola. Né? Tem o Linho, onde tem a unidade central. A creche central. funciona do outro lado. No Bela Vista. Na rua também prefeito Carlos Irineu Pieta. Tá? Então ali tem a unidade de educação. A unidade sede, que a gente chama de unidade central de administração, ali está localizado a cozinha industrial, a lavanderia, todo o sistema de administração, os estoques de material de alimentação, tanto os perecíveis como os não perecíveis, tem o material de expediente, o material pedagógico, nós temos também a horta, uma horta que dá o suporte para a questão dos alimentos orgânicos, nós não usamos nenhum defensivo agrícola. Então lá tem plantado o beterraba, o repolho, a couve, o alface, enfim. E também tem toda a área que é de suporte lúdico. Então nós temos dentro do pavilhão, nós temos 5 salas onde são feitos trabalhos específicos e direcionados. E do lado de fora nós temos agora um parquinho que a gente chama, onde nós criamos para esse ano, e aí em função do tempo não conseguimos inaugurar, porque choveu pra caramba, nós criamos um galpão campeiro, vamos dizer, ou um galpão crioulo, enfim, que é para as festividades do mês de setembro, da Semana Farroupilha. E estamos ultimando um brinquedo lúdico, todo ele em madeira, com postes, enfim, que é a parte isto tudo é na área da sede central. E no Progresso nós temos lá, então, a unidade de educação e a unidade de assistência social, que nós chamamos de Núcleo de Desenvolvimento Social da Família. Como é que é a procura por vagas? Bom, o sistema, como é que funciona? Nós temos 4 formas de acesso à SAMI. Uma é a filantropia, outra nós temos convênio com as empresas de Erechim, e a outra forma é o convênio que a gente tem com a Prefeitura Municipal de Erechim, que nos compra as vagas, e a terceira seria a compra direta de vagas particulares. Então, essas são as 4 possibilidades. Sim. Mas hoje nós estamos com a nossa capacidade instalada esgotada. Nós estamos atendendo 360 crianças dia. Eu fiz um cálculo de cabeça antes, aí uns 350 ou 360, né? Entre os dois. Então, digamos, tem sim uma participação do município que compra vagas, que também ele precisa, enfim, tem que botar, né? Sim. De certa forma, corresponsável pela assistência toda aí. Sim. É porque há uma parceria, né? A SAMI fornece o serviço, recebe, óbvio, e recebe em dia, está tudo sem dificuldades, e fornece o serviço. Tá? Assim também como para as empresas e para a filantropia. E isto é que mantém a SAMI, faz a sua sustentabilidade. A SAMI não faz nenhuma campanha, não faz campanha de arrecadar, porque entende que por uma gestão e os profissionais que tem, a gente tem que saber gerenciar e fazer com que estes recursos sejam maximizados. A SAMI recebe recursos de fora, sim ou não? Recebe, mas é muito pouco. Nós recebemos alguma coisa da Nota Gaúcha. E só. De fora do país, não? Nada. Nada. Já recebemos, mas hoje não recebemos mais. Aliás, eu preciso fazer uma correção aqui. Nós temos uma parceria muito interessante com o Ministério Público do Trabalho, tá? De Passo Fundo. A gente tem encaminhado projetos para eles e eles têm nos dado o apoio para que a gente implementasse os projetos que a gente propõe. A Nota Gaúcha, então, a gente às vezes vai consumir e tal, que a Nota Gaúcha não. Normalmente as pessoas dizem não, né? E deveriam dizer o contrário. É o que eu tenho dito para o pessoal, assim, não tenha medo de colocar o seu CPF na Nota Gaúcha e indicar
alguma das entidades de Erechim, porque com certeza elas recebem. E não há um fechamento do que tu informa na nota gaúcha com a Receita Federal. Então não precisa se preocupar, já fiz testes e isto não acontece. Então, se vocês puderem e entenderem que sim, basta acessar o site da Nota Fiscal Gaúcha e colocar lá as entidades que vocês querem ajudar. Luiz Fernando, hoje em dia como se todos não soubessem tudo quase a respeito de tudo, de todas as pessoas, né? Quando as autoridades, enfim, quando se quer descobrir alguma coisa, já passou o tempo de ficar se pedindo muita coisa. Nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Seja bem-vindo ao Restaurante Pizzaria Caixeiral. Aqui é assim, é gostoso, é saudável e sempre tem novidades. Bom demais! Ao meio-dia, de segunda a sábado, muitas delícias para toda a família. E à noite... Mamma mia! De quarta a sábado, o melhor rodízio de pizza da cidade. Sabor único! E também tem telebusca. Delícia! Restaurante Pizzaria Caixeiral. Faz bem pra você. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, estamos retomando o nosso painel de hoje, recebendo prazerosamente aqui o senhor Luiz Fernando Opitz, que é o diretor executivo da SAMI, e quem pegou a primeira parte aí sabe que já concluiu que o trabalho dele, se ele tiver afim, e está, né, não é tão pequeno assim, não é além de toda a representação, né, que tem social, existe também todo aquele negócio do pegar na massa mesmo. É verdade. Nos fale um pouquinho sobre números aí, números. Então, assim, Rodi, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento dos últimos 12 anos, de o que a SAMI consumiu em alimentação, nos últimos 12 anos. Nós, nos últimos 12 anos, servimos 2.600.000 refeições. Quer dizer, traduzindo para Erechim, nós servimos Erechim durante 26 dias, direto. Né? Erechim tem 100 mil habitantes, então se nós considerássemos que nós fôssemos trabalhar 26 dias, o nosso restaurante atenderia toda a população de Erechim durante um mês. E consumimos 577 toneladas de alimento. Então, veja que é uma média de 50 mil quilos por ano. Então, a média de refeições que a gente faz por ano é em torno de 290 a 300 mil refeições. E um atendimento médio anual de 290 mil. O atendimento que a gente entende que são todas as atividades que se faz dentro da SAMI. Uma coisa que é importante dizer que nos últimos 10 anos a SAMI vem trabalhando em cima de um planejamento estratégico que foi feito. Quando nós fizemos o curso da Parceiros Voluntários, que nós somos da primeira turma, nós voltamos e começamos a trabalhar a questão da gestão interna e aí criamos um planejamento estratégico com metas e com ações e com mapa estratégico que é de conhecimento de todos os colaboradores. Em função disso, e aí como a gente é assim bem empreendedor, ou vamos deixar assim, meio metido, para dizer o termo de Erechim. Dedicado. Nós
fizemos uma proposta e participamos do Programa Gaúcho de Qualidade. Então, a SAMI tem o troféu bronze de qualidade. Então, estas questões de gestão nos estão assim, muito claras. E aí fizemos uma parceria, e se eu posso falar, com o Paulinho Zanuelo da System, que nos doou todo o sistema de gestão, e nós trabalhamos em cima disso. Então, hoje a gente sabe o custo por criança, o custo por escola, o custo por unidade, tudo que a gente quiser saber sobre a gestão da SAMI a gente tem. Nós temos contador próprio. E, por último, agora o Paulo nos deu ainda o sistema de gestão, educação e biblioteca. Então, hoje, todos os nossos alunos, todas as salas de aula têm um laptop, um notebook, onde é registrada a frequência, o diário de classe, tudo o que ocorre dentro daquela sala de aula, a professora registra no nosso sistema. Vai até que série, então, é isso? Até o pré-2. Até pré-2. Tá. Até pré-2. O pessoal sai de lá com menos de 6 anos. Nós dizemos que sai lá com 5 anos, 29 dias e 11 meses. Sim. Então, todas as salas de aula têm isso, que está todas interligadas no... Como é que essas crianças normalmente chegam? Os pais têm que levar? Há um sistema digamos, de transporte escolar? Como é que é? A grande maioria vem de transporte escolar fretado pelos pais. Tá? A grande maioria. Os pais se reúnem? Se reúne e tal, e contrato, são acho que uns 20 ou 30 que fazem o transporte escolar das crianças. Tanto na Tia Gelsumina, que é aqui no bairro Bela Vista, quanto lá no bairro Progresso, e lá em menor quantidade, por suposto. Outra parte os pais vêm buscar e levar e tal, mas a grande maioria é por transporte escolar fretado, e da qual a SAMI não tem nenhuma participação, não indica e não influi. A gente não tem essa capacidade de gestão para isso. Então, os pais fazem a escolha e indicam e os transportadores fazem. Eu não sei se o senhor já falou ou não, há uma assistência médica ali, uma assistência médica no sentido de enfermagem, de primeiros socorros, enfim. Porque aonde você junta 100 pessoas, 500 pessoas, puxa. É verdade, bem lembrado. Eu tinha esquecido de falar mesmo hoje. Tanto a escola de educação infantil Tia Gelsumina quanto a creche Mãezinha do Céu, nós temos uma técnica de enfermagem permanente, 40 horas semanais, que está sempre junto com as crianças. Então, o atendimento está direto. E nós temos uma ligação muito forte com as UBSs, tanto a do Progresso quanto a do Bela Vista, que é do lado, certo, né? Que qualquer dificuldade que a gente tenha, a UBS nos atende com presteza, com carinho, e nós não temos tido nenhuma dificuldade com isso. A tua mãe, onde é que anda a tua mãe? A tua mãe sempre foi ligada a Dona Ivone, né? A Dona Ivone. A Dona Ivone sempre foi ligada, desde que eu me lembro. Sempre não, mas desde que eu me lembro, eu relaciono ela com a SAMI. Olha, a mãe está fazendo esse ano 91 anos. Está super bem, está lúcida, está ótima. Está ótima, está maravilhosa. E sim, ela tocou, ela geriu, ela foi presidente da SAMI durante 25 anos. 25 anos e o legado que ela deixou, eu só estou mantendo e fazendo as coisas andar de uma forma um pouco diferente, porque cada um imprime um jeito de gestão diferente, e as tecnologias de hoje são diferentes das que se tinha antes. Mas é importante que, além de falar da minha mãe, que é uma coisa que muito me dá prazer e honra, eu precisaria fazer algumas homenagens aqui especiais. Uma é a doutora Nazira Costa, que foi parceira da minha mãe durante os 25 anos. A doutora Nazira foi incansável
ela foi responsável técnica da área de saúde enquanto esteve entre nós e de uma elegância, de uma educação ímpar. Então, Mãe do Dr. Plínio Costa, não é mãe do Dr. Plínio Costa. Então é importante que se registre isso porque ela foi de extrema importância junto à SAMI, mesmo porque ela comandava de forma, do jeito dela, o grupo do DEDAL, que era um grupo de senhoras. Sim, nós temos 1 minuto ainda. Então, depois é importante também que se fale da dona Ivete Mandelli Stumpf, que foi também parceira da minha mãe durante os 25 anos. Mãe do Dr. Alcides. Mãe do Dr. Alcides. Nosso parceiro aqui. Isso aí. Então, de bancada. é importante que se deixe registrado, embora tudo isso que eu estou te falando esteja em ata e está no cartório registrado, a história da SAMI está registrada. Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso hoje. Ok. Nossos parabéns a todos os que tiveram a ideia de fundar, de levar adiante, na pessoa do atual diretor executivo Luiz Fernando Opitz. Nossos cumprimentos e parabéns por esse trabalho indispensável à comunidade de Erechim. Ok, agradeço e coloco à disposição a SAMI para quem entender e quiser ir lá para conhecer, porque o nosso processo de transparência é esse. As portas estão abertas das 7h30 às 5h30 da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado a todos de casa. Boa noite, até uma próxima. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.